Nós somos a Educadora. Educadora. CYK 531, ondas médias, 1020 kHz. CYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Educadora 80 anos. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora, muito mais que rádio. A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis. Olá pessoal, 8h03, começa mais um programa Bastidores nesta terça-feira e o assunto hoje envolve a zona rural. Aliás, um grande abraço a todos os ouvintes que moram nessas regiões afastadas de Limeira. Como a zona rural da nossa cidade é boa, hein, Renata? Eu tenho muitos amigos que moram lá, sem contar, né, as festas que a gente vai. É uma região muito grande aqui em Limeira, mas a gente vai falar de um assunto aí super importante que envolve chácaras de recreio, isso mesmo, e os cuidados que você deve ter se estiver pensando em adquirir um lote, em comprar uma chácara. Tem toda uma parte burocrática, uma parte de papelada e olha só, tem golpistas também se aproveitando desta situação, né, Renata? Boa noite. Nani, boa noite a todos que nos acompanham. Sim, hoje o tema é chácaras de recreio e há um grande problema, não é de agora, um problema até antigo, que são os loteamentos clandestinos na zona rural, né? Nós precisamos abordar esse assunto porque, infelizmente, muitas pessoas acabam caindo na lábia de picadores de imóveis, de loteamentos, de lotes, né, na zona rural. Muitas pessoas que trabalharam a vida inteira e têm um sonho de, né, no final da vida, ter um espaçozinho, um cantinho, né, num lugar de descanso, no meio da área verde, enfim, e acabam tendo o maior pesadelo. Bom, muito bem. Hoje a gente recebe em nosso estúdio, né? Hoje é só um entrevistado, né, Renata? Hoje é só um entrevistado que é o que concentra todas as informações necessárias para o tema. É o secretário municipal de urbanismo, Matias Raso. Matias, muito obrigada por vir ao estúdio da Educadora para a gente debater esse assunto tão importante e que interessa não apenas aos moradores da zona rural, mas também a tantas e tantas pessoas da zona urbana que querem ter o seu cantinho lá, uma chácara de recreio e acabam tendo um problemão. Boa noite. Boa noite, Matias. Boa noite. Obrigado, Renata. Obrigado, Nani. É um prazer participar aqui do programa e estou à disposição aí para esclarecer tudo o que for possível. Muito bem, a gente ia receber também um professor da Unicamp que é especializado na área de urbanismo, mas por contas aí de contratempos, enfim, teve um problema pessoal, acabou não podendo participar, mas a gente vai falar na noite de hoje com o Dr. Bevilacqua, o promotor de justiça Luiz Alberto Segala Bevilacqua, que também atua nesta área, né, Renata? Ele é promotor de defesa do meio ambiente e quando a gente fala de parcelamento irregular do solo, fala de chácaras de recreio clandestinas, acaba envolvendo a área que ele está atuando atualmente. Então, nós vamos falar com ele daqui a pouquinho sobre este assunto, mas já vamos dar início, então, à discussão do tema que são chácaras de recreio clandestinas. O Matias, é um problema que o município não enfrenta nesse momento, né? Um problema antigo. Os loteamentos irregulares na zona rural. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa problemática que o município enfrenta. Tem aumentado aí nos últimos tempos ou não? Então, parcelamento irregular é algo histórico, né? A gente tem, por exemplo, hoje, né, uma lei de 2018, que é a Lei Complementar 813, que foi inclusive feita na nossa gestão, pedido do prefeito Mário Botion, que solicitou que a gente nos empenhasse, né, que nós nos empenhássemos na
tentativa de solucionar o problema das que já estavam consolidadas e, ao mesmo tempo, coibir a continuidade desse problema que é histórico, né? Então, a gente verifica essa questão do parcelamento irregular já desde os anos 70, né? Ainda nessa época não existia uma lei federal que regrava a questão do parcelamento de solo. Então, a gente tem alguns núcleos isolados na área rural que até foram aprovados anteriormente a essa lei federal, que é dos anos final de 79, né? Mas a partir daí, muitos foram se instalando. Hoje a gente tem até vários que já estão completamente consolidados, mas que vão contrários ao tamanho do lote mínimo na área rural, que seria de 20 mil metros quadrados, que são 2 hectares, né? Então, qualquer coisa diferente disso na área rural já é ilegal. Mas, Matias, quando a gente coloca assim, né, como um problema histórico, lá Limeira tem muitas chácaras clandestinas. O que significa isso? A pessoa comprou de alguém e este imóvel não tinha escritura, ou, como você citou, a metragem dele não bate com o que está no papel, enfim. O que torna, então, esses imóveis irregulares e, portanto, clandestinos? Isso, A principal questão é essa divisão de área menor que o mínimo do módulo rural, que seria os 20 mil metros. Então, assim, você vai ter lá uma propriedade que vai ter uma matrícula, né, que é a escritura, né? A escritura é um contrato de compra e venda oficial, né? Escritura pública, mas a matrícula, que é o que está lá no cartório de registro, que define a propriedade. Tanto é que muitas vezes a pessoa pode ter até a escritura e não ter registrado, então ele não tem a propriedade. E daí são os chamados contratos de gaveta. Ela tem a papelada, mas... E mais recentemente, aí eu não vou saber precisar a data, mas já tem regras de cartório que nem o cartório faz o registro de proprietários por fração ideal. Ou seja, vende uma porcentagem para uma porcentagem para o outro, mesmo que fizesse a escritura, na hora de registrar, o cartório não registra. Então, essa venda fracionada, mesmo que seja de um imóvel íntegro, né, que ele não tenha sido dividido, né, você vai ter vários sócios, até isso já é proibido, né? Então, assim, o parcelamento de solo que a gente fala é dividir uma gleba, né, que seria essa área grande, originária, em lotes, seja lotes grandes, lotes pequenos, mas inferiores a esse módulo mínimo rural, né, que é de 20 mil metros. Então, isso basicamente é o que caracteriza esse parcelamento de chácaras na área rural. Ou seja, não pode ter um imóvel que tenha menos que essa metragem. Tem algumas pequenas exceções que são em beira de rodovia, para alguns tipos de serviço, que, se eu não me engano, cairia para 10 mil metros. Mas são muito específicas as exceções, então todas as chácaras nenhuma delas se caracteriza nessa exceção. Esse é o maior problema, o Matias, da zona rural de Limeira, com relação às chácaras? É questão de metragem apenas? Porque, né, que na verdade, assim, é questão de metragem, que a gente vai ter lá grandes propriedades que foram se subdividindo e parte delas se tornaram condomínios, né? Então, a gente teria essa área rural de produção agrícola, de várias culturas, não só agrícola, né, agropecuária, tudo, sendo não é mutilada, mas sendo fatiada, né? Descaracterizada, picada, tendo características urbanas, mas não sendo urbana de verdade. Então, a partir do momento que você pica e cria esses núcleos, às vezes você vai no meio da área rural, tem um agrupamento de alguns núcleos de chácara que você fala, nossa, parece que eu estou na cidade. Só que tudo sem condições. O sistema viário interno é precário, né? Não tem, às vezes, a largura adequada, não tem infraestrutura adequada, né? Então, a gente hoje trabalha em duas frentes. Uma para coibir a continuidade dos parcelamentos e a outra para regularizar os que já estão. Então, são duas frentes que a gente tem trabalhado, porque a própria questão da regularização, ela já tem lei federal que regra o assunto. Então, é um problema que já se consolidou e não tem mais como voltar atrás. Mas a gente quer criar um limite, né? Não se continue a instalar. Então, tanto a lei federal quanto a lei municipal, ela define um prazo para quais os núcleos que podem se regularizar,
né, que seria até dezembro de 2016. Então, a partir de dezembro de 2016, qualquer um que começar não pode mais prosperar. Ele não tem mais... Quantos imóveis na zona rural existem nessa fase aí, nesse processo, que podem ainda ser regularizados até 2016, né? Isso, dezembro de 2016. Vocês têm esse lei, levantamento? Na lei complementar 813, a gente fez um mapeamento. A lei anterior, que era de 2014, lei 723, ela fixava uma data, que era 2013, e falava que depois disso ninguém podia se regularizar. Mas ela não tinha alguns instrumentos, ela era baseada numa lei federal também vigente à época, que não vale mais, que era mais complexo de se regularizar, né? E aí, nessa lei que a gente fez, que foi aprovada pela Câmara em 2018, ela passou em discussão pelo Complan, tudo. Não, e audiências na Câmara também, né? Teve uma grande discussão, inclusive a Câmara Municipal tem uma comissão que trata justamente disso, né, Matias? Porque, para que as pessoas entendam, a lei antiga, ela não facilitava essa regularização, é isso? Vocês flexibilizaram? Foi. A gente flexibilizou, principalmente baseado também numa lei federal que flexibilizou. Então, ela nos permitiu criar esse instrumento de flexibilização. E nessa lei a gente criou um mapa. Então, a gente fez toda uma identificação por foto aérea georreferenciada, vistoria física, apesar de não entrar nas áreas, mas os fiscais passaram, deram uma olhada, tiraram foto para tentar caracterizar o máximo possível de núcleos que pudessem ser abarcados aí nessa legislação. Então, foram mapeados 353 núcleos, né? Desses núcleos, alguns estão dentro da área urbana, né? São chácaras que, às vezes, na época que foram feitas, era rural e a cidade foi crescendo e acabou o perímetro, né? Porque conta, né? Essa questão do perímetro, ela mudou no governo Radiche, daí agora... Aqui na zona urbana, quantos tem aqui? A gente vai ter uns 5%, 10%. Por exemplo, tem ali no Morro Azul. A gente tem, na região do Morro Azul, até que não. Mas a gente vai ter, por exemplo, próximo ali do Jequitibás, tem uma encaixadinha ali. Região da Guilherme Diber tem alguma coisa por ali. A região lá, né, dos altos da Lauro Correia, que a cidade está crescendo para aquele lado, a gente vai ter algumas. Tem a Estância Eldorado, que é uma antiga. Estância Eldorado. Né, em volta da Estância Eldorado tem algumas ali também antigas que a cidade já encostou ali. Tem alguns pequenos trechinhos que às vezes são uma quadra. Mas quando você fala de núcleo, você está falando de um espaço que tem várias unidades. Condomínio. O núcleo é um condomínio? Poderia ser. É que a gente chama de núcleo porque, às vezes, o condomínio caracteriza um espaço fechado, que todo mundo compartilha das áreas comuns, né? E muitas vezes, algumas não se caracterizam dessa forma. Às vezes, elas estão de frente para uma estrada rural, então cada um tem a sua frente para a estrada, um meio que não depende do outro. Então, não caracteriza um condomínio. Então, a gente usa o termo núcleo até, também é um termo usado de forma nacional, para, assim, como são vários tipos, né, pode ser um mini loteamento, pode ser um mini condomínio, então a gente generalizou para núcleo. Mas normalmente um núcleo, a gente tem casos de regularização de núcleo com 80 chácaras e núcleo com 5, 6. Então é muito variável. O Matias, e a partir então da aprovação desta lei, como a gente já citou, da regularização de chácaras, então os proprietários agora, eles têm que dar entrada, já estão fazendo isso, né? Em toda essa parte da papelada, enfim, junto à prefeitura. Sim, inclusive isso foi uma grande discussão da época que a gente estava elaborando a minuta, porque o pessoal tinha um receio, porque na lei anterior de 2014, todos foram obrigados, e já tinha processos de regularização tramitando por uma outra lei complementar de 2005. Né? E essa lei de 2014, ela meio que falou, todos esses processos vão ser arquivados, vocês têm que protocolar novos processos. Então, tipo assim, como se fosse começar do zero, assim. Isso, então foi um trauma, né? Foi uma correria, começo de 2015, foram inúmeros processos, 200 e tantos processos protocolados aí, porque tinha um prazo para protocolo. E aí, nessa discussão, o pessoal falou, não, mas vai ter que protocolar de novo. A gente criou um instrumento,
acho que tem 2 artigos na lei que falam que os processos que estavam tramitando pela Lei 723 de 2014 seriam migrados pela lei nova, e a gente faria, óbvio, as análises e devidas indicações e correções e apresentação da documentação complementar para que esse processo continuasse o trâmite normal. Às vezes alguns estavam mais avançados, outros menos, né? Então que isso tivesse a continuidade. Então esse foi uma discussão que o pessoal teve na época. Eu falo pessoal, tanto os proprietários de chácaras quanto os profissionais que cuidam desse tipo de processo. Tem uma associação, não tem ou não? Ou eles são... Assim, tem alguém que representa? Tem uma associação que representa associações. Então a Associação das Associações, ela acho que não chega a ter a totalidade de associações. Tem algumas que não são associadas a ela, né? E a gente tem uma quantidade aí, acho que por volta de uns 10, 15 profissionais, escritórios, né, que cuidam dessas regularizações. Não é um número muito grande, como um processo de construção normal que vai ter aí centenas de arquitetos e engenheiros na cidade. A regularização fundiária ela é um pouco mais complexa, então são poucos profissionais que acabam prestando esse tipo de serviço. Matias, agora conta para a gente, qual é o prejuízo que uma pessoa pode ter, quais são as consequências quando ela acaba comprando uma chácara, um imóvel. Como você citou, ela quer ter uma terrinha, passar o final de semana. Ela guardou o dinheirinho dela a vida inteira, ela quer comprar algo. E tem gente que tem esse sonho, né, Renata? Sim, sair quantas pessoas, da zona urbana para morar numa chácara. Morar numa chácara ou passar final de semana, né? Quais prejuízos essas pessoas podem ter se de repente ela acabar fazendo uma negociação assim, com um contrato de gaveta? Porque ela sabe que ela não tem nada na prefeitura, ela fala, não, mas sempre foi assim, todo mundo compra desse jeito. Quais podem ser as consequências para essa pessoa? Essa resposta vale até para a questão da área urbana também. Né? Ao comprar um imóvel, né? Quais os critérios? Porque a propriedade do imóvel só tem quem está lá na matrícula. Então, você comprou um imóvel no contrato de gaveta, o dono oficial é o que está registrado no cartório, lá na matrícula originária, né? E no caso ainda na área rural que você tem esse parcelamento, ou seja, você tem lá uma gleba de 100 mil metros quadrados, que alguém foi lá, comprou uma parte, passou às vezes para o nome de um laranja, aí esse laranja começou a picar em terreninho, quer dizer, você tem uma cadeia de problemas, né? De problemas. Aí vamos falar que o proprietário lá, original de matrícula... Olha, nós estamos mostrando algumas imagens, essas aí... São chácaras, né? São chácaras e elas mostram, né, que elas estão numa metragem que parece ser... Então, até pela nossa legislação, em área rural, essas chácaras teriam que ter no mínimo 1.000 metros quadrados. Então, a gente também, às vezes, acaba tendo esse problema. Porque muitas já existentes, a gente já tem uma área menor de lote. Né? E aí, como é que faz? Como é que se regulariza? Se o lote, sei lá, tem 40 anos, Renata, né? E a pessoa, e ela tá lá com a família, ela cuidou, enfim. E aí a metragem é menor, você tem que comprar mais terra, mas aí não tem por onde expandir. Como é que se resolve isso? Esses casos mais antigos, eles são normalmente de lotes maiores. Então isso já é o que tinha sido estudado, isso inclusive já vem de legislação para legislação, né? O que acontece às vezes de áreas menores são os mais recentes, que alguns a gente já tem feito trabalho para coibir a continuidade, e outros que aí até na própria lei tem um dispositivo que permite essa área menor, mas teria que ter alguns critérios técnicos para verificação se é possível realmente. Às vezes o próprio núcleo pode não estar totalmente consolidado, ou seja, você tem um núcleo lá com um monte de chácara, mas 2 ou 3 construções. Então é possível, às vezes, você fazer somar uma na outra, mas assim, cada caso é analisado, cada processo é analisado de forma individual, usando a lei, mas sempre com a intenção de se regularizar. Agora, Matias, por exemplo, pegando o que a Renata citou. Então, alguém está interessado em comprar uma chácara. Qual é o primeiro passo dessa pessoa? Ela tem que pegar
o endereço, vamos supor que ela não tem nem a matrícula, né? Às vezes está numa negociação de boca a boca ali e tal. Como é que essa pessoa vai descobrir o que tem por trás desse imóvel, se ele está regularizado, se tem dívidas? Como que a pessoa leva este imóvel se ela não tem nem o número da matrícula na prefeitura? Acho que a primeira coisa é ter... A localização, né? Assim, não, e ter às vezes um corretor de imóveis bom, confiável, né? Porque quando você vai comprar qualquer imóvel na área urbana, né, que tenha documentação legalizada, tudo certinho, que foi parcelado corretamente, então ele está lá registrado no cartório, tudo. Você faz aquela pesquisa básica, vai ver antecedente criminal do vendedor, ou se tem algum processo trabalhista, alguma coisa que pode, sei lá, ter uma futura penhora, e aí essa venda acabar sendo impedida por conta dessa questão. Às vezes você já até passou para o seu nome, mas tinha lá uma ação que você não viu, uma pendência na justiça. Às vezes você compra o imóvel e vai descobrir depois que tem dívida de IPTU, então, né? Então, se às vezes o imóvel já está legalizado, ainda você tem o risco, quanto mais o imóvel que não tem nada, né? Porque daí praticamente você está comprando vento. Mesmo que está lá fisicamente, você até faz lá a sua casinha, tudo, mas, quer dizer, você não tem garantia nenhuma de nada, né? Eu sempre dou o exemplo. Muitas vezes a pessoa fala, mas por que eu tenho que aprovar minha planta? Por que eu tenho que depois tirar o habite? Por que eu tenho que acertar na Receita Federal lá o INSS e averbar no cartório? Por quê? Né? Porque tudo isso é muito complicado, sabe, Matias? Mas uma coisa básica, por exemplo, você tem lá a sua casa que você construiu e tal. Se você não tiver a documentação em ordem e você resolver vender e quem for comprar financiado... Não faz o financiamento. O banco vai exigir tudo certinho, redondinho. Então, assim, é uma coisa básica. O banco exige por quê? Porque ele vai pegar o imóvel como garantia do financiamento. Se ele pega um imóvel que está tudo bagunçado, ele não tem a garantia de liquidez, por exemplo, no eventual leilão, se você deixar de pagar, né? Então, essa é um exemplo que eu dou muito fácil, né? A própria comercialização posterior do imóvel, estando todo regularizado, aprovado na prefeitura, com a habite-se, acertado, né, os débitos com a Receita Federal, averbado no cartório, ou seja, você for lá no cartório tirar uma cópia da matrícula do seu imóvel, vai estar lá, terreno tal, com tantos metros tal, com uma construção, uma casa, com tantos metros quadrados. É o raio-x ali do imóvel, né? Então, as informações. Está documentado, pertence a fulano de tal, foi vendido para ciclano, está tudo documentado, está redondinho. Né, é a certidão de nascimento, né, tem todo o registro da vida do imóvel. Então, é fundamental porque na questão da transmissão da propriedade, seja um inventário, às vezes, um falecimento para os próprios herdeiros. Mas tem casos de pessoas que não conseguem comprovar essa procedência? Ele comprou e chega uma situação... Exatamente, na hora de fazer um inventário. Porque enquanto a família está morando lá, Renata, né, tá tudo bem. Certo. Na hora de fazer... o pai morre, a mãe morre, você tem que passar isso. São 5 filhos que esta terra vai ter que ser dividida. Aí a hora que eles vão puxar a papelada, nem no nome do pai que faleceu, por exemplo, está. Como é que se resolve isso? E essa questão de inventário, olha, tem muito. Quem já passou por isso sabe o problemão que é, né? Porque daí um grande problema, porque a pessoa já existe ali uma pessoa que morreu e há como é que os filhos vão saber de quem que o pai comprou? Exatamente. Né? Como é que aí até eu vou entrar numa área que nem é muito a minha, porque é mais a parte jurídica, né? São os advogados que costumam fazer isso. Muitas vezes você vai ter lá documentos que comprovam que você tinha a posse do imóvel através de pagamento de IPTU, e aí faz usucapião. Você tem instrumentos jurídicos para fazer isso, mas são sempre demorados, né? Você tem que juntar dá um trabalho, né? Dá trabalho, né? Então, você ter um imóvel em ordem é a melhor coisa. E eu estou falando, isso vale tanto para a área urbana quanto para a área rural. E na área rural a gente tem essa complexidade de que 99% dessas chácaras, elas não têm praticamente documento nenhum. Um documento que tem... A gente pode dizer, então, que quase a totalidade está irregular? Sim. Quase a totalidade das chácaras aqui em Limeira. São poucas lá dos anos 70 que foram aprovadas ainda antes da vigência da lei federal, lá, que é a 6766 de 79, que aí ela
regrou toda a forma de parcelamento de solo, inclusive ela fala, né, que o parcelamento irregular ou ilegal de solo é crime. Então tem lá o artigo 50, 51, 52, que define inclusive quais são as penas. Mas essa questão do parcelamento, a ilegalidade, ela esbarra no caso do tamanho. É esse que é o problema, quando a gente fala picar. O problema é a pessoa vender por uma metragem que a lei não permite. É isso. Na verdade, é um pouco mais complexo. A gente fala do tamanho porque é uma forma básica de entender, né? Tá na área rural. Mas além do área tamanho. Rural, o módulo mínimo é 20 mil metros, então basicamente não pode. Mas o parcelamento de solo nada mais é do que você transformar uma área nua, né, uma área agrícola, numa área urbana, uma área urbanizada. Né? E a partir disso... Sabe por quê, regras... Matias? Me permita fazer um parênteses. Porque assim, vamos supor, eu tenho lá uma gleba, né? Que fala, tem uma gleba. Ué, a gleba é minha. Eu faço o que eu quiser. Vou vender. Vou vender uma parte, a gleba é minha. Não é assim que funciona, mesmo ela sendo minha? Falando grosseiramente. Vamos falar grosseiramente, é uma enorme. forma bem... Aí você divide, olha, dá pra fazer 4 aqui. 4 olha, é mini enorme, terrenos. minha gleba é enorme. Eu vou dividir aqui, vou vender pra minha tia, pro meu primo ou pro meu vizinho. A gente fecha aqui, faz cada um sua piscininha, vamos curtir o final de semana. Faz o puxadinho, né? Desde que isso respeite as dimensões mínimas das áreas. Então, em área rural, o mínimo seria 20 mil metros, ele pode fazer. Ele vai ter, óbvio, que remeter ao INCRA essa divisão, para o INCRA aprovar esse desmembramento, né? Para daí ir para o cartório desmembra a matrícula em outras matrículas, então ele vai criar novas matrículas, cada uma relativa a essa área. Então, atendendo a legislação é possível, né? Mas você tem essa limitação. Então, Limeira tem uma área que é chamada macrozona urbana, que é na hora que a gente pega o zoneamento, então a gente vê os mapas lá, que é no plano diretor tudo coloridinho. Dentro da macrozona urbana é permitido fazer o parcelamento de solo, que são os loteamentos. Loteamento, fracionamento, aí você tem os termos técnicos para cada tipo. E ainda tem regras. Então hoje você só pode fazer loteamento na sequência de um outro. Então o plano diretor estabelece isso como a contiguidade. Como assim? Então vamos dizer, a cidade ela não pode mais crescer aos saltos. Então você tem a cidade aqui e de repente surgiu um bairro isolado a 1 quilômetro de distância. Não pode, hoje a lei não permite. Você só pode ter um novo loteamento encostado num já existente, né? Então essa regra que existe no plano diretor desde 2009 impede que a cidade cresça de forma a desordenada, né? Desordenada e a criar vazios urbanos. Então, ela tem os eixos de crescimento. Porque, às vezes, essa distância acaba não servindo para nada, né? Quando a gente fala vazio, não dá para e é terrível. empreender nada ali, é isso, né? Não, nem por isso, mas é terrível, porque você criou que é uma distância onde o município acaba tendo que prover infraestrutura. Por mais que o loteador leve água, energia... Por mais que o loteador acabe levando, você vai ter problema com transporte coletivo, você vai ter problema com o próprio acesso das pessoas que estão nessa distância aos serviços públicos. Às vezes está lá o bairro isolado e ele vai ter que ter um posto de saúde, ficou doente. E não vai ter, né? Não vai ter, né? Então é um controle para que a cidade seja o mais compacta possível, né? O mais adensada possível, para que todos os serviços estejam próximos de toda a população. Então a gente tem o que hoje em Limeira é permitido são os loteamentos dentro dessa área urbana, e mesmo que esse perímetro urbano seja maior do que a malha urbana, né, onde as ruas acabam, ainda assim você não pode fazer um loteamento novo lá no limite do perímetro. Você vai ter que fazer encostado. Mas eu tenho uma área lá que é da minha família, eu quero fazer loteamento. Quantos pedidos tem hoje em trâmite na secretaria para aprovação de novos loteamentos aqui em Limeira? A gente tem cerca de... Até tem uma entrevista recentemente para a Gazeta que publicou uma reportagem, acho que saiu no domingo. Mas são por volta de 18 loteamentos em aprovação, cada um na sua fase, e ainda tem alguns pedidos de viabilidade diretriz, que é a parte preliminar, que ainda precisam passar por análise para ver se é viável ou não ter essa continuidade. E são loteamentos de baixa renda ou são... deve ser de todos os tipos, né? A gente tem loteamentos que vão ser
tanto loteamento que a gente chama de uso misto, porque na verdade o tipo do loteamento vai de acordo com a zona que ele está inserido. Ah, sim, sim. Né? Então a gente vai ter os loteamentos convencionais, que são lotes com quadras, quadras com lotes, onde as pessoas podem fazer aí sua casa, seu comércio, de acordo com o que a zona permitir. Então, desde loteamento com 1.000 lotes, que seriam loteamentos de um porte considerável, loteamentos com 100 e poucos lotes, alguns industriais, alguns mistos, alguns que a gente chama de loteamento seguido de fracionamento, que é um loteamento que a área, ela tem uma área que você não tem como implantar um conjunto de prédios sem que seja feito o mínimo de infraestrutura, mas que ela foi feita praticamente só para promover os prédios que vão ser construídos ali. Então, fracionamentos são os condomínios, que é o termo técnico usado. Então, a gente tem essa gama variada aí de processos de urbanização. Muito bem, 8h32. Este é o programa Bastidores, que agora ouve o doutor Bevilacqua, Renata? Sim, doutor Luiz Alberto Segala Bevilacqua, ele que é promotor de defesa do meio ambiente aqui em Limeira. Ele vai falar um pouco sobre o crime, podemos dizer assim, doutor, de parcelamento irregular do solo. Nós temos notícias de que aqui na cidade, o Matias, secretário de Urbanismo, ele está conosco no estúdio, vai explicar um pouco melhor sobre os últimos acontecimentos, né, de pessoas que têm parcelado o solo irregularmente para chácaras de recreio aqui na cidade. Doutor, a pessoa que for flagrada, né, se utilizando aí desse artifício de picar o solo na zona rural, ela pode responder a quais artigos penais? Doutor, boa noite. Boa noite, Renata, Nani, os demais do estúdio, o senhor secretário. De fato, nós temos uma legislação antiga, que é da época do governo do presidente João Figueiredo, que é a 6766, de 79, até antes da Constituição de 88, que trata lá nos crimes contra a administração pública, a partir do artigo 50. E até falando de uma forma bem leiga, bem singela, todo aquele que tentar fazer, anunciar, propor, por meio de venda, promessa de venda, qualquer instrumento jurídico, loteamento em desacordo com a lei, vamos ser bem claro, pode cometer um crime de 1 a 4 anos de cadeia, uma multa pesada que vai de 5 a 50 vezes o maior salário mínimo do país, né? E ainda, se o chamado crime de venda ou promessa de venda de loteamento clandestino for requintado por meio de compromisso de compra e venda, haver reserva de lote, né, plantão de vendas, enfim, comete crime qualificado. A pena pode chegar até 5 anos de cadeia. E a legislação, embora antiga, ela é bastante abrangente. Ela diz a dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento, ou efetuar desmembramento de solo para fins urbanos, e aí que vem o grande instrumento jurídico do Ministério Público, a polícia tem, sem autorização do órgão público competente. Ou mesmo que tenha autorização em desacordo com qualquer lei municipal, estadual ou federal. Então, se descumpriu qualquer legislação brasileira atinente a loteamento ou efetuar desmembramento, que no conhecimento profano chama de picar, né, o solo, você comete o crime sem prejuízo da instauração do inquérito civil, da ação civil pública, onde se busca primeiro indenizar o prejudicado, indenizar o meio ambiente, né? Pode-se pedir até o dano moral ambiental hoje, se a conta fica cara. É bom que se lembre que crimes com pena superior a 4 anos, ou seja, a forma qualificada até 5 anos, o delegado não pode arbitrar fiança. Vai preso, na audiência custódia, só o juiz poderá. E havendo 3 ou mais, nós temos tipicamente uma quadrilha. 3 ou mais pessoas, um prometendo, o outro angariando clientes, o outro celebrando o contrato de gaveta, nós temos a associação criminosa por certo. E aí é difícil conseguir liberdade provisória. Então, há instrumentos para a polícia começar a agir de forma mais contundente, parece que está agindo, e subsidiando o Ministério Público também na parte dos
interesse difusos da Promotoria de Habitação e Urbanismo. E porque parece que as pessoas não têm medo das consequências cíveis, né? Só das penais nesse país. Então, se querem cadeia, vamos dar cadeia a quem merece cadeia. Doutor Bevilacqua, boa noite. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista, pelos esclarecimentos. É bom a gente citar que Limeira tem um histórico, né, de loteamentos irregulares, de estelionatários que criam empresas, aí compram áreas de terra. Eu me lembro que no passado teve uma grande discussão sobre o tamanho do imóvel, 200 metros quadrados, enfim. Isso lá atrás. Então, as leis foram avançando ao longo do tempo, mas eu acho que é muito importante fazer essa ressalva. Com o Matias, com o secretário, a gente está falando de zona rural, mas agora eu me remeto à área urbana, né? Tem tanta gente que tem o sonho da casa própria, guarda dinheiro por muitos anos, aí de repente acaba caindo num golpe, começa a pagar as prestações e aí nunca recebe a casa. Então fica essa ressalva para... O mesmo acontece com as chácaras de recreio. O mesmo com as chácaras. Então, assim, as pessoas têm que primeiramente buscar informações daquilo que está se comprando, se vendendo, enfim, né? Exato, e os cartórios estão aí para isso, a prefeitura está aí para isso, né? Também tem pessoas que a gente não pode acreditar que agem de forma poliana. Muitos daqueles querem pagar barato e não se preocupam, não? Em buscar uma informação mínima se aquela terra ela está de acordo com as determinações urbanísticas e se ela é registrável, né? Ou seja, e não adianta querer discutir depois que você é dono porque você pagou, né? Primeiro, se o adquirente é enganado, ou seja, um vendedor de estenho, está tudo regularizado, falsifica documentações de regularização, induzir em erro, temos também o crime de estelionato, né? Também o crime de estelionato para o loteador clandestino. Mas quando tem muita gente, infelizmente, que às vezes adquire sabendo, né? E depois revende, inclusive, a terceiros para se livrar da terra que não vai ter registro. Então, isso é importante ter um combate, porque o plano diretor, as leis ambientais e urbanísticas, elas não existem aí de enfeite, elas têm uma razão. A legislação vem para poder preservar o crescimento urbanístico de uma cidade, com organização, com saneamento básico, com respeito às áreas verdes e principalmente o meio ambiente. É bastante danificado quando não se respeita isso. E, como já dito, somente hoje, infelizmente, um combate do poder público, tanto no flanco criminal quanto o civil, na promotoria de difuso, até das multas da prefeitura, é necessário agir dos dois flancos, ou seja, agir com rigor, né? E a prefeitura, que é o órgão de frente, né, que está em relação e tem maior poder de fiscalização, agir também com rigor em relação a esses loteadores clandestinos. Doutor, até para finalizar de minha parte, a gente soube que nos últimos dias, ao menos 2 pessoas foram presas aí, suspeitas, né, de integrarem um suposto esquema aí de loteamentos irregulares, né, na zona rural de Limeira, e são vários, envolve vários casos aqui na cidade, várias vítimas aqui na cidade. Até a prefeitura anunciou nesta semana que passou uma parceria com a Polícia Civil, em que esses casos serão concentrados com um delegado que tomará a frente das investigações desses casos que envolvem chácaras clandestinas aqui na cidade de Limeira. Conseguindo todas as provas, os materiais, a polícia pode levar ao Ministério Público? Quais são aí os passos que os órgãos, né, podem tomar a partir de agora, conhecendo nessa situação? A polícia tomando as providências, que a policial virá para mim, né, para a Promotoria de Habitação e Urbanismo, que é a 4ª Promotoria de Limeira. E, obviamente, o Poder Público também, a Secretaria competente, informando, sempre informa esses loteadores. O inquérito civil poderá ser instaurado para a responsabilização no âmbito dos direitos difusos.
Mas vem a multa, vem a indenização e vem o desfazimento, né, daquele loteamento feito à revelia da lei. Muito bem, doutor Bevilacqua. Também só a última pergunta. A pessoa caiu num golpe. O que ela tem que fazer, né, doutora? Aí tem que fazer um boletim de ocorrência, juntar a documentação. Comunicar a polícia, porque certamente o indivíduo cometeu o crime do artigo 50, né? E também do artigo 171, Código Penal. E também, se possível, comunicar por escrito a prefeitura para as providências no âmbito administrativo. Muito bem, doutor Luiz Alberto Segala Bevilacqua, muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa noite ao senhor. Boa noite a vocês, parabéns pelo programa e sempre à disposição. Forte abraço. Muito obrigada ao doutor Bevilacqua, 8 horas e 42 minutos. Renata Reis, vamos falar de gromos elevadores agora? Vamos falar de gromos elevadores, porque depois a gente vai perguntar um pouco mais ao Matias sobre essas ações aí mais que foram intensificadas pela Prefeitura junto com a Polícia Civil sobre essa questão das chácaras. E tem a questão ambiental também, né, Renata? Porque tem muita gente também comprando terra em área de APP, né? Então também tem que tomar esse cuidado. Não é só a parte de papelada, não. Às vezes está querendo construir ali sua casinha para passar o final da vida ali. Aí tem um riachinho ali atrás. Tem uma nascente que daí você quer fazer uma construção e aí é o quê? Crime ambiental, não é, Matias? Isso eu conheço, isso eu sei. Não pode destruir nascente, hein? Pelo amor de Deus. Mas a gente já vai falar sobre isso. Antes, a gente vai falar de gromos elevadores, porque a Gromos, vocês já sabem, esta empresa limeirense que produz elevadores para todo tipo de empreendimento, para hospital, para escola, para casa. Matias, você que milita nessa área aí hoje, né? Hoje é a moda, né? Você ter aí as residências com elevadores, com certeza traz um alto valor agregado ao imóvel, né? Com certeza. Né? Tem questão de acessibilidade. É também, verdade. é importante. Bom, a Gromos, inclusive, está fazendo uma parceria com arquitetos e com engenheiros de Limeira, justamente para que esse projeto, né, para que possa se trocar figurinhas em relação ao imóvel, ao que o cliente espera sobre o imóvel novo e também o elevador. E a gente esteve lá, né, Renata, para tirar todas as dúvidas sobre essa parceria. Exatamente. Vamos conferir, então, o trabalho da Nani. Olá, pessoal. Estamos na Gromos Elevadores e vamos anunciar uma importante parceria com arquitetos e engenheiros. E quem vai contar para a gente sobre esta novidade é o Alexandre Bobetti. Ele é diretor de operações da Gromos Elevadores. Alex, como é que funciona então essa parceria? Tá, a Gromos Elevadores ela está trazendo para a cidade de Limeira e toda a região essa parceria com esse profissional, que é o arquiteto e engenheiro, para fazer todo o projeto de adequação técnica do elevador a um projeto arquitetônico desse profissional até o seu cliente. A Gromos ela provê essa solução de acompanhamento da obra e todas as dúvidas necessárias para o bom desenvolvimento desse projeto, para a instalação do melhor produto para atender uma necessidade do cliente. Esse profissional ele busca sempre duas grandes questões. A primeira questão é como eu adequo o meu projeto a receber um elevador. E a outra questão é estética. Eu tenho alguns elevadores, algumas residências de alto padrão que tem que receber um produto diferenciado, um produto que esteja à altura da obra do cliente. Aí o cliente pode escolher a forma do elevador que ele quer, se é panorâmico, enfim, isso fala para o arquiteto, que passa para vocês, engenheiro também. Então, o que o cliente quer é possível ser feito. Sim, é possível, dá para ser customizado cabine, teto, dá para ser customizado se ele é panorâmico, se ele é meio corpo, então a Gromos provê. A Gromos tem um leque bem amplo de produtos e ela faz essa customização exatamente atendendo esse nicho de mercado. É importante salientar que a Gromos só desenvolve produtos que estejam rigorosamente atendendo a norma de acessibilidade, a norma de segurança. Ela não faz nada fora de norma. Então, todos os produtos são normatizados, a gente tem engenharia própria, a gente é credenciado pelo CREA, que faz todo o atendimento a essa normativa. Então a Gromos ela trabalha rigorosamente dentro das normas de segurança. Agora, Alex, quando a construção já está pronta, uma casa, uma empresa, é possível colocar um elevador num imóvel já pronto? Sim, é possível. É preciso fazer um projeto de adequação para receber um elevador.
Para evitar alguns custos necessários, o ideal é, no início dessa obra, por isso que a Agromos ela salienta muito, ela tem bastante parceria com esse time de arquitetos e engenheiros, para quê? Para evitar alguns gastos já no início da obra, para já preparar a obra existente para receber o produto, o elevador. A obra já é existente, é uma obra antiga, é uma obra que tem que ser adequada. A Agromos faz esse trabalho sim, então esse profissional procura a Agromos faz todo o processo de adequação para receber, a gente passa e ele faz só a execução da parte civil. Depois a Agromos vai com um time próprio, engenharia própria, ela vai até essa obra do cliente só para certificar que tudo foi atendido rigorosamente conforme o projeto. Depois ela faz tanto a instalação, depois os contratos de manutenções. Muito bem, todas as informações, né, as informações mais detalhadas sobre esta parceria na página do Bastidores. Gromos Elevadores elevando o seu projeto a outro patamar. Muito bem, e todas as informações sobre a Gromos Elevadores na página do programa Bastidores e também gromos.com.br. Matias, e esta questão ambiental que a gente colocou há pouco, esta é uma outra etapa, é uma outra lei que as pessoas também têm que ter noção ao comprar um imóvel, enfim, ou ampliar o imóvel, isso seja na zona rural como na zona urbana, né? Sim, a questão ambiental, você tem leis específicas que tratam do tema, tanto municipais, inclusive, né? Aquela região dos Pires, né? Que a gente, muito comum de chamar região dos Pires, que é todo aquele lado leste da cidade, né? Da Anguera para lá. Aquele lado lá, Pires, Pinhal, Frades, toda aquela região lá chamada de Zona de Proteção dos Mananciais. É de onde praticamente Limeira se abastece. A gente tem ali o Ribeirão do Pinhal, que seria o principal, que aí os dois principais afluentes dele, que são o Pires e o Tabajara. Lá embaixo, lá no sul, ele vai desaguar no Jaguari, que logo em seguida, junto com a Atibaia, forma o Rio Piracicaba. E Limeira capta a água do Jaguari e do Pinhal. Então, toda essa região aí é a caixa d'água de Limeira. Então, tem leis específicas para essa região, com cuidados para o tipo de atividade que pode ter nessa área e, infelizmente, também a área onde existe maior incidência de parcelamento ilegal do solo. Então, Matias, agora vamos procurar entender o que aconteceu, né? O que tem acontecido. A prefeitura, ela identificou que existem alguns indivíduos que são os principais personagens que têm esse tipo de ação, faz esse tipo de loteamento irregular na zona rural, em alguns bairros da zona rural de Limeira? Existem algumas figurinhas carimbadas, né? Sempre que a gente recebe uma denúncia ou uma fiscalização de rotina, ou às vezes até uma pessoa que em busca de informações a respeito da regularidade daquele imóvel nos procura e a gente acaba descobrindo o parcelamento irregular através dessa pessoa que foi buscar informações, né? Então a gente consegue identificar uma meia dúzia dos mesmos que fazem exercem essa prática ilícita, né? E aí a gente verifica, assim como o Dr. Bevilacqua comentou, a gente vai ter o crime contra a administração pública previsto na 6766, além do Código Penal, mas assim, a gente vê não só esse crime do parcelamento ilegal, muitas vezes está atrelado ao estelionato, está atrelado à falsidade ideológica, porque ele está comercializando um imóvel que não poderia, né? E muitas vezes usando documentos falsos, fraudulentos, ou mesmo que ele não esteja cometendo um ato ilícito no sentido do que, esse imóvel existe, então eu estou vendendo aqui, ele está vendendo aquela parcela. Mas o fato de vender aquela parcela de forma que não foi devidamente legalizado, aprovado, registrado, ele já está cometendo uma série de crimes, não só o ato do parcelamento ilegal. E quando a prefeitura identifica essas pessoas, sabe que são algumas figurinhas carimbadas, o que a prefeitura faz? Quais providências a prefeitura toma para impedir que outras tantas pessoas não sejam vítimas dessas figurinhas carimbadas? Então, nessa lei que eu comentei, que foi feita em 2018, a Lei Complementar 813, ela tem não só todos os instrumentos para a regularização fundiária, ou seja, a regularização
dos núcleos que já estão instalados, consolidados, identificados anteriormente a dezembro de 2016, lá em atendimento à lei federal, mas também ela tem vários artigos que tratam da fiscalização. Então, a forma de aplicação das multas e todo o trâmite administrativo até a conclusão dele e o encaminhamento às instâncias policiais, judiciárias, né? Então, a gente tem todo um trâmite burocrático administrativo inicial, que então vai a parte de fazer primeiro a identificação, se aquele imóvel, qual que é a delimitação do imóvel, posteriormente a identificação de quem é o proprietário lá de matrícula, para a gente tentar chegar em quem é o cara que ele vendeu, que chegou no parcelador, para daí a gente conseguir alguma documentação, conseguir emitir uma notificação para o que está praticando o ato ilícito e não o proprietário original, porque ele repassou, muitas vezes ele até repassou através de escritura, mas o comprador não levou a registro, então ele ainda continua na matrícula. Posteriormente a isso, notificado, seja para o embargo, seja para o desfazimento, não cumprida nenhuma das notificações, aí é lavrada a multa e tudo isso tem prazos, né? Na hora que isso se conclui, não havendo nenhum cumprimento dessa parte administrativa, aí é encaminhado para o setor jurídico, que aí o setor jurídico faz o encaminhamento, aí pode fazer ao Ministério Público ou também mover uma ação O Renato, em relação a essa parceria, foi uma divulgação feita na semana passada pela Prefeitura, e olha só, o delegado seccional de Limeira, o doutor Antônio Luiz Tucumanto, inclusive nós conversamos com ele sobre isso hoje, o doutor Tucumanto, ele anunciou então a criação de uma estrutura exclusiva na Polícia Civil, justamente para ampliar a investigação do comércio ilegal de chácaras de recreio aqui em Limeira. No âmbito da polícia, Tucumanto designou o delegado do doutor João Jorge Ferreira da Silva para concentrar estas investigações. Inclusive, o próprio secretário de Segurança, o Francisco Alves, o cabo Chiquinho, disse que é muito importante justamente na hora de se fazer as diligências para tentar se descobrir esse tipo de situação irregular na zona rural, né? Exatamente. E achei bastante interessante essa parceria que a Polícia Civil fez, porque... como já falamos... vai ser por meio do Garra, né? É o órgão, então, da Polícia Civil que vai atuar aí em parceria com a Guarda. Como já falamos, é um problema histórico, não é, Matias, aqui na cidade, o loteamento irregular, as chácaras de recreio clandestinos, apesar, né, das mudanças na lei, etc., etc., e a intensificação de muitas ações. Mas parece que muitas vezes enxuga gelo, né? Parece que essas pessoas surgem do nada e continuam, né, praticando os delitos. É que, Renata, tem o vendedor, mas tem também o comprador. É claro que o comprador pode ser de boa fé, a gente fala muito sobre isso, mas as pessoas têm que saber o que estão comprando, né, Renata? Não pode sair assim, assinando documentos, não é? Então, tem os estelionatários, né? Mas tem demanda também para isso, né? Então, a gente tem que fazer essa ressalva, né? Com certeza. Infelizmente é assim. Agora, Matias, tem pessoas aí, essas figurinhas carimbadas que algumas delas que têm já multas milionárias, não é? E parece que não adianta muito, né? Pelo jeito é o que o doutor Bevilacqua falou. Tem que pôr na cadeia, cadeia que vai assustar, é isso. Exatamente, porque a partir do momento que a pessoa ela já age com a má fé, quem às vezes na boa intenção, às vezes até por ignorância, age uma vez, é claro, na própria documentação que você colhe, às vezes a pessoa está fazendo até no próprio nome, né? Então você vê que naquela pessoa ali não houve uma má fé, houve uma inconsequência, houve uma ignorância a respeito das legislações. Mas quando você vê algumas questões tratadas que na documentação colhida passa de um para o outro, para daí chegar no parcelamento, aí você vê a formação de quadrilha, você vê, né, vários ilícitos ali sendo praticados para, no final das contas, fazer essa venda. E quando você falou, Nani, da questão da boa-fé,
né, de quem comprou com a boa intenção. A melhor das intenções, né? Não é? Realmente, a gente consegue identificar até um pouco, porque antigamente, e até a gente usa o termo ainda de chácara de recreio, mas hoje muita gente usa como chácara de moradia. Sim. Por quê? Porque às vezes achou uma alternativa barata ao imóvel próprio, né? A sua casa própria. Porque na cidade, às vezes, o imóvel é mais caro. Por quê? Até para você fazer todo esse loteamento, com todo esse trâmite de aprovação, com a implantação de toda essa infraestrutura, água, esgoto, energia, asfalto, toda uma questão que envolve o loteamento correto, isso agrega custo, né? Então o imóvel fica mais caro. Na hora que você vai para a área rural, que a terra já tem um preço por metro quadrado bem abaixo do que na área urbana. Você vai ter o quê? O cara que vai vender, por mais que ele tenha um lucro exorbitante, é muito inferior ainda ao preço da terra urbana. Só que ela é desprovida de qualquer recurso de infraestrutura. Muitas vezes a terra, assim, o cara fala quanto você quer aqui, ali, bate o piquete. Então é mais ou menos isso daqui, faz um contratinho. Faz no olho, né? Faz a divisão no olho ali. De qualquer jeito, absurdo, aí não tem né? poço, não tem fossa. Aí você tem a agressão ao meio ambiente. Ao meio ambiente. Às vezes a pessoa desmata, fazer lá alguma coisa, invadindo a área de APP. Então, eu costumo até falar que essa proliferação que acontece de chácaras na área rural é um câncer, né? Porque é um negócio que ele estraga a área rural. Ele também prejudica a área urbana, porque a gente vai ter essa massa de população espalhada por áreas da cidade que não era para ter, né? A gente também consegue, às vezes a gente não tem dados científicos que comprovem, mas a gente vê indícios, não só às vezes de má fé, porque na hora que a gente vai ver toda essa dinâmica do porquê que acontece, aonde acontece, às vezes a gente remete até a questões fitossanitárias. Por exemplo, o greening, que foi uma praga que dizimou boa parte da citricultura de Limeira. Aonde que eram essas plantações? Muito delas nesses locais onde hoje tem inúmeras chácaras de recreio. Então, muitas vezes, o próprio produtor que tinha sua plantação, que teve seu prejuízo, não conseguiu recuperar a sua atividade, né? E aí, o que ele fez? Ele acabou vendendo. Aí vendeu para um que já tinha uma má intenção, esse começou a parcelar. Então, se a gente for expandir a análise dessa prática, a gente vai ver que atrelado a essa situação final, teve outras causas que lá atrás desvalorizaram a terra lá do produtor, que era, sei lá, de família, que passava de um pai para filho e tal, que tirava dali o sustento da sua família e que em algum momento acabou não tendo mais condição de ter a subsistência através da produção agrícola. Então são vários fatores aí. 9 horas em ponto. Agora eu quero chamar uma reportagem feita pela jornalista Ana Paula Rosa. É sobre zona rural, não é sobre ilegalidades e fatias de lotes, mas é que o prefeito Mário Botion publicou recentemente um decreto que traz aí benefícios a quem tem propriedade rural e realiza benefícios e melhorias também nos imóveis. Vamos entender aí este novo decreto que deve beneficiar aí muita gente aqui em Limeira. Ana Paula Rosa. O poder público consolidou o apoio financeiro aos proprietários rurais de Limeira que preservarem recursos hídricos, adotarem práticas de conservação de solo, além de focarem no aumento da cobertura vegetal e implantação do saneamento ambiental nas propriedades. Esta medida foi publicada no Jornal Oficial do município desta terça-feira e é baseada em uma legislação de 2014, que instituiu o Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais, o PSA Limeira. Bem, na realidade eu já tinha, né, uma legislação específica para o pagamento de serviços ambientais. O que é o pagamento de serviços ambientais? É você reconhecer aqueles agricultores, aquele pessoal no campo que protegem os nossos mananciais de água. Ou seja, como você protege o manancial de água?
você zelando pela marginal. Então as áreas de preservação permanente ao lado dos marginais, embora exista uma legislação que obrigue a pessoa a preservar, muitos não preservavam. Então o pagamento de serviços ambientais é um processo que foi desenvolvido em diversas prefeituras no sentido de valorizar aqueles agricultores que se propuseram, até às vezes por iniciativa própria, a plantar as matas ciliares, proteger essas matas ciliares. O apoio financeiro aos proprietários rurais habilitados iniciará com a implantação das ações propostas e se estenderá por, no mínimo, 4 anos. O valor de referência é de 45 FESPs, o que significa R$ 1.193,85 por hectare para o pagamento da área reflorestada e 4 FESPs, R$ 106,12 por hectare para a conservação do solo por ano. A UFESP é a unidade fiscal do Estado de São Paulo e cada unidade representa R$ 26,53. Mas o valor que será orçado para cada proprietário rural dependerá do serviço ambiental prestado. E então esse decreto consolidiza esse processo, quer dizer, o sujeito que se predispor a entregar a área dele para a preservação, seguindo as normativas administradas pela prefeitura, vai ser beneficiado nesse sentido. Ele recebe uma ajuda de custo, que é justamente bastante significativa. Considera-se proprietário rural habilitado aquele que tenha propriedade rural localizada na subbacia hidrográfica, que seja alvo no projeto e que esteja inscrita no Cadastro Ambiental Rural e não se encontre listada nos núcleos urbanos informais da Lei Complementar número 813 de 2018. Então, aqueles agricultores que estão interessados, eles são normalmente procurados pela equipe técnica nossa, é feita uma visita, analisado, e dentro dos programas são expostos. Então tem vários programas. Então, por exemplo, há pouco tempo foi um programa agora de proprietários que já fizeram o plantio, estão sendo beneficiados, outras que estão sendo arrecadados para beneficiar. Então esse intercâmbio da Secretaria do Meio Ambiente, né, com o agricultor, é fundamental para que a prefeitura possa depois delinear essas ações para todos, o maior número possível dos agricultores. Muito bem, agradecendo então a repórter Ana Paula Rosa e Renata Reis. O assunto agora é Medical, também parceira deste programa, a Medical, que é um patrimônio de Limeira, né? Um hospital que tem recertificações que atestam a qualidade, a segurança, porque trabalhar com saúde, Renata, não é fácil. A gente sabe como é que funciona, a dedicação de todos os colaboradores da Medical para urgências, emergências, especialidades, exames também, né? Sim, é por isso que a Medical está sempre em busca das certificações e recertificações de qualidade, porque lida com muitas pessoas que procuram isso, procuram qualidade no serviço e na Medical encontram. Bom, e a Medical também está com inscrições abertas para um curso a quem quer parar de fumar, né, Renata? Exatamente, preocupada com a qualidade de vida, não só, né, Nani, com tratamentos desafio, parar de fumar, hein? Exatamente, tratamento de doença. A Medical quer prevenir doenças e isso acontece por meio do Espaço Saúde, que oferece muitos métodos, muitas formas de melhorar a qualidade de vida e esse é um desses. Vamos saber então um pouquinho mais sobre este projeto que a Medical está oferecendo a seus clientes que querem parar de fumar. O Espaço Saúde da Medical oferece mais uma forma de melhorar a qualidade de vida da população. Agora, um grupo de apoio vai ajudar os tabagistas a pararem de fumar. Só os fumantes sabem como é difícil largar o vício. Pneumologista e presidente da Medical, o médico João Carlos Rodrigues de Almeida, esteve na Educadora e falou sobre a iniciativa. Bem, o nome dele é apoio justamente porque nós vamos acolher o tabagista, acolher o fumante, entender o problema dele e tratá-lo como uma pessoa que tem um problema de saúde. Ou seja, nós vamos mostrar caminhos, vamos oferecer ajuda e não vamos culpá-lo, pelo contrário, nós vamos ser um esteio
é um grupo multiprofissional, né, já que o tabagismo tem que ser encarado com várias armas, então não só a parte médica, mas a parte psicológica, todo um cuidado para que ele tenha sucesso nessa luta. Ao parar de fumar em 20 minutos, a pressão arterial volta ao normal. Em 2 horas não há mais nicotina circulando no sangue. Em 24 horas, os pulmões já funcionam melhor e em 1 ano, o risco de doenças do coração cai pela metade. O primeiro encontro do grupo de apoio da Medical acontece no dia 6 de agosto, mas as inscrições já estão abertas. Será no auditório administrativo da Medical, a partir das 18h30 e será ministrado por profissionais qualificados. O grupo de apoio contra o tabagismo é para clientes da cooperativa médica. O grupo começa no dia 6 de agosto, né? Ele será feito às 18h30 no auditório da administração da Medical, lá na Doutor Trajano, e são 7 encontros semanais. É uma guerra difícil, mas com ajuda e com vontade a gente consegue. Muito bem, todas as informações sobre a Medical também na página do programa Bastidores. Renata Reis, e os comentários e perguntas chegando também? Matias, tem um comentário aqui que diz o seguinte, não sei se é uma pergunta, não, um comentário, diz que é comum algumas quadrilhas venderem um único lote para 2 ou mais pessoas. E aí o comprador fica lesado e não tem para quem recorrer, porque é um processo já todo ilegal. Isso acontece? Vocês se deparam com frequência com esse tipo de situação? Então, esse tipo de situação a gente não se preocupa muito com isso. Porque o processo todo já foi legal. Não, e o foco nosso é o parcelamento. Isso daí já é uma questão já policial, já envolve essa fraude, esse estelionato, né? Então, o nosso foco de fiscalização é com relação ao parcelamento. A gente acaba, às vezes, até deparando, na hora de colher a documentação, que tem um ou outro terreno, aí até eu não tenho até um dado exato de falar quanto. Porque já não faz mais parte da competência do município. Exatamente. A nossa preocupação é em coibir o parcelamento, né? Aí, se existe ainda essa consequência desse ato fraudulento, aí já é questão realmente dele procurar a polícia, registrar seu boletim de ocorrência. E a prefeitura faz essa orientação. Sim. Chegam as pessoas lá, acabam descobrindo, né, que caíram no golpe e aí a prefeitura orienta a buscar, então, a polícia. A polícia, porque daí já é questão... É comum, Matias, assim, as vítimas de golpes, não só na zona rural, em várias outras situações envolvendo imóveis, acaba correndo lá na prefeitura, pelo amor de Deus, me ajuda, o que aconteceu, o que eu faço, eu quero de volta meu imóvel, o meu dinheiro de volta. Essa situação acaba sendo frequente para lá com vocês? Não, acaba não sendo tão frequente. Porque ela já descobriu antes e nem adianta ir na prefeitura. Quando vai até nós, é a pessoa buscando informações quanto ao negócio. Dificilmente vai algo consolidado, que a pessoa pagou e daí ela vai buscar informação. A maioria sempre é na coleta de dados e que aí a gente sempre orienta as pessoas a pular fora do negócio. Não, isso daí tá complicado, a documentação não tá batendo, então você nem avança, né? Porque daí é por conta e risco, né? Mas não é tão frequente a gente receber esse tipo de demanda. Ô Matias, aproveitando a sua presença aqui, e a questão do plano diretor? A gente sabe que ele tem que ser revisado o termo a cada 10 anos? Ou isso, é revisado. Revisado, né? Porque a cidade muda, a cidade cresceu, o zoneamento mudou. E como é que está isso na prefeitura? Porque tem todo um procedimento, audiência pública, passar pelo Complan, e é uma discussão muito difícil no próprio Complan. Aliás, né, Renata, as reuniões do Complan pegam fogo, né? Aqui a gente sabe que são discussões acaloradas e tem representantes aí de várias áreas que fazem parte do Complan, mas em relação ao plano diretor, em que pé está, então, esta atualização? Sim, a gente tem um processo aberto desde o final do ano passado para tratar do assunto. Internamente... É neste ano que tem que fazer essa atualização. O plano diretor ele vence, né? Ele foi
promulgado em 2009. O Estatuto da Cidade prevê a revisão a cada 10 anos. Né? A gente iniciou esse processo de forma administrativa ainda no final do ano passado. Nesse ano a gente já passou algumas discussões no Complan a respeito, até a gente está formando uma comissão gestora com membros da sociedade civil e do poder público. Os membros da sociedade civil inclusive até já foram escolhidos no Complan. Falta a gente publicar uma portaria oficializando essa comissão, que daí ela vai acompanhar esse processo ao decorrer do processo. De acordo com o Estatuto da Cidade, a gente tem que dar a publicidade dos atos. Então esse processo de revisão ele vai passar. Quando a gente fala processo, na verdade é o procedimento, né? É o passo a passo, não né? o processo administrativo, mas sim o procedimento. Ele vai passar por oficinas junto à comunidade, para coleta de dados, né? O Plano Diretor de Limeira ele tem uma peculiaridade, que ele concentra praticamente 2 leis nele. Ele tem o Plano Diretor, que são as diretrizes de ocupação do solo, de serviços públicos, seja educação, saúde. Ele dá as diretrizes básicas, turismo, segurança. Então esse plano de mobilidade social. pode ser aproveitado também o para plano de mobilidade ele vai ter a sua essa parte de planejamento, interconexão. Né? No plano diretor a gente tem as diretrizes do sistema viário, né? as estratégias de mobilidade. O plano diretor de mobilidade ele é bem específico para a área do transporte, aí não só do transporte coletivo, mas do transporte em geral. Então ele vai ter as diretrizes para o transporte a pé, ciclístico, seja por meio de ônibus. Então essa intermodalidade, né? O plano diretor ele já foca mais nas diretrizes do sistema viário, né? Quais são as diretrizes para a expansão urbana da cidade, né? Quais são as vias arteriais, coletoras, esse sistema todo. Então esse processo de revisão ele está nessa fase inicial. A gente internamente tem feito já várias reuniões. Mas já tem um anteprojeto? Porque para começar a discussão a prefeitura tem que apresentar, ou não? Ou agora vocês estão colhendo? A gente tem hoje feito internamente as discussões. Então a gente tem, por exemplo, na minha secretaria a gente já tem uma quantidade de técnicos enorme, vários arquitetos, engenheiros, nos departamentos que existem lá. Então a gente tem feito reuniões sistemáticas com os técnicos de cada departamento, cada um é afeito a uma área, né? Principalmente relacionado à lei de uso e ocupação do solo, que é interrelacionado ao plano diretor, que aí a gente vai ter as questões relativas às normas construtivas, quanto de recuo, quanto de taxa de ocupação, quantos pavimentos pode fazer, questão relacionada a patrimônio histórico, porque daí a gente vai ter muitas vezes algo relacionado a pessoa tem lá um bem histórico que ela não tem recurso para preservar. Mas a gente tem instrumentos que o Estatuto da Cidade cria, que a gente pode trazer para o plano diretor, que às vezes a pessoa, ao invés de eu vou demolir para vender, para alguém construir um prédio no lugar. Não, ele pode vender o potencial construtivo. Então a gente pode trazer para o plano diretor. E é essa a intenção dessa regulamentação, para que a pessoa, às vezes, ela não precisa se desfazer do imóvel, ela consegue vender o potencial construtivo para uma construtora, às vezes ampliar uma construção de um prédio em outra área, usando o potencial que ela tinha para o imóvel dela. Então, a gente tem discutido essas questões que já são previstas em lei federal e que o plano diretor atual até tem uma previsão, mas acabou não sendo regulamentado. Algumas outras questões, a cidade é dinâmica, então o plano diretor atual e daí a necessidade da revisão a cada década, que ele às vezes direcionou a cidade para um lado, para uma forma de crescimento, para uma forma de ocupação, e a gente tem que ver se isso se ele foi eficiente em fazer isso, ou se essa diretriz que ele traçou era a melhor ou não. Então a gente tem feito esses estudos, a gente tem analisado o memorial que foi elaborado quando o plano diretor foi feito. Então, como que se chegou na lei atual? Através de um processo que determinou lá, tem vários mapas, vários dados coletados, a gente tem feito essa atualização desses dados.
usando hoje a tecnologia. A gente tem um sistema de georreferenciamento que já cruza muitos dados já da nossa base. Então, a gente, às vezes, dados que foram produzidos, será que demorou mais de ano para ser produzido, a gente já está conseguindo compilar em pouco tempo, por conta já da tecnologia. Então, a partir do momento que a gente tiver com isso já um pouco mais organizado, a gente vai dar sequência aí na questão de ouvir a população quanto às necessidades dela, coletar esses dados, fazer a análise, o diagnóstico sobre eles, e aí dar sequência na produção aí desse anteprojeto de lei, fazer as audiências públicas necessárias e, posteriormente... As reuniões do Complan são abertas ao público, sim, né? Sim, todos os conselhos, na verdade, as reuniões são a gente tinha que divulgar públicas, mais, né, Renata? Sobre... o Complan é apenas um, né? Mas tem tanta discussão que ocorre em paralelo, né? Que envolve a saúde, a educação, direitos humanos, a área dos deficientes. Então, tem muita pauta que sai aí, né? Tanto que a reunião do Complan é pública, que a gente teve aí no mês de fevereiro, que foram discussões a respeito do loteamento de acesso controlado, que foi uma lei... dos condomínios. Dos condomínios, exatamente, né? Exato. Exatamente. E isso... Os condomínios que não são condomínios. Só em Limeira isso, né, gente? Mas, enfim. E a gente teve um público externo superior à quantidade de membros do conselho. Então foi uma discussão... porque era morador ali, participando. E foi uma discussão, né, extremamente validada, porque estavam os interessados presentes ali junto com o conselho, né? Então, até um convite, quando a gente tiver reunião do conselho, ela é divulgada no Jornal Oficial, os jornais... É sempre assim, toda quinta-feira, ou não? São datas aleatórias, não, mas é de manhã, né, as reuniões? São de manhã. A gente normalmente marca o de quinta ou de quarta. São divulgados aí com um mínimo de 10 dias de antecedência no Jornal Oficial. Então, é interessante. O Matias falou de transporte no meio disso tudo, né? E amanhã vai ter uma... Ô, Matias, vai ter novidade. Que vai rolar na coletiva amanhã, que o prefeito Mário Botião chegou um convite, Renata, bem lembrado. Coitado do Matias. Não é a área do Matias, gente, mas como jornalistas estamos perguntando, a gente já perguntou no intervalo também, né? Não adianta. O Matias não sabe, mas amanhã o prefeito deve... anunciar providências, é o termo que veio no convite. Exatamente, veio a informação de que amanhã será anunciadas providências envolvendo o transporte coletivo. Mais do que na hora, não é, Nani? Porque está um problemão a questão do transporte coletivo, né? Então... Vamos lá, duas CPIs em andamento, um plano de mobilidade em andamento. Enfim, ontem na sessão da Câmara, uma polêmica envolvendo moção de protesto, aumento de tarifa. Então, com certeza, o prefeito deve anunciar algo amanhã, né, Renata? Vamos aguardar, então, ver quais providências são essas amanhã, durante toda a programação, a partir do horário da coletiva. 11h30 a coletiva. A partir das 11h30, então, teremos novidades aí. Você não sabe, Matias, o que vai ser anunciado? Você pode contar alguma coisinha? Não, mas realmente não é a minha área. Eu não tenho conhecimento, eu tomei conhecimento da coletiva, assim como vocês, recebi o e-mail lá. Entendi. Né? Tá vou certo. estar presente e vou descobrir Então tá bom, também. então, Matias. Mas, Renata, a gente vai falar agora de Bom Pastor. Teve mais um sortudo hoje, gente. Nani. Teve, a cliente do grupo Bom Pastor, olha lá. Milão, olha lá. Milão, meu Deus do céu. Ia resolver bem, viu, meus meses. Já ia dar um janto já. Com certeza. E você sabe, o Grupo Bom Pastor tem mais de 37 anos de experiência e oferece aquele amparo que a gente precisa nesses momentos difíceis da vida, que é quando a gente perde um ente querido. E o cliente Bom Pastor tem descontos em parceiros nas áreas de saúde, odontologia, estabelecimentos comerciais, farmácias, academias, óticas e muito mais. Conheça os benefícios em vida que a Bom Pastor oferece aos seus clientes. Olha só o telefone. Anota aí, 0800 17 7227. Ou então, se você preferir, acesse grupobompastor.com.br. Vamos saber um pouquinho mais sobre o Grupo Bom Pastor. O Grupo Bom Pastor possui um clube de vantagens exclusivo para você que possui um de nossos planos. São descontos e parcerias nas áreas da saúde, odontologia, laboratórios, óticas, farmácias, academias, opções de lazer e entretenimento, além de muitos outros estabelecimentos comerciais. Consulte todas as parcerias do Grupo Bom Pastor. Ligue 0800 177 227.
Clube de Vantagens Bom Pastor. Prevenir é preciso. Viva tranquilo. Muito bem, grande abraço ao Valquides, ao Ângelo. Inclusive, Renata, a gente vai receber o Ângelo muito em breve. Para contar sobre o novo crematório de Limeira. O primeiro crematório de Limeira, né? Mais só. Próximo daqui, só onde? Piracicaba tem? Piracicaba tem um crematório e a gente vai anunciar daqui a pouquinho, né? A gente vai marcar uma data com o Ângelo para ele vir aqui e contar aí... empreendimento, né? Mesmo sendo um crematório, né? O primeiro, então, de Limeira. Então, um grande abraço ao Grupo Bom Pastor, grupobompastor.com.br, repetindo o telefone 0800 177227. Renata Reis está aí na parte final do programa, temos apenas mais alguns minutos e é importante, então, a gente fazer as orientações de tudo que a gente falou aqui, todas essas ressalvas, os cuidados que as pessoas têm que ter em relação à área rural, a lotes que estão sendo vendidos, a lotes fatiados, a parte de documentação e também a parte ambiental, né, Renata? Exatamente. Então, Matias, a pessoa ela está interessada em comprar uma chácara que seja de recreio ou não, seja para moradia. Ela vai dar uma volta na zona rural, fala, olha, ali está vendendo, ou soube por alguém. Qual é a primeira atitude que ela deve ter quando se interessar por um imóvel na zona rural? A primeira atitude é buscar informações. Onde? Né? Ela pode buscar através, como eu tenho informado, às vezes de um corretor, né? Ver primeiro se essa venda está sendo feita intermediada por um corretor, que é a pessoa habilitada pelo CRES, pelo conselho, a fazer isso. Se não tiver, já começa a desconfiar, né? Venda de boca a boca, Facebook, Clube da Luluzinha, etc., já é um risco, né? A partir disso, ela deve buscar a prefeitura, né? Pode ir lá na Secretaria de Urbanismo, ou presencialmente, ou pode ligar, né? Nosso telefone lá para esse atendimento é o 3404-9747, então ela pode buscar informações, estou comprando, estou tentando levar o nome do empreendedor, olha, a empresa é essa. Levar, ou às vezes já tem o núcleo, tem até nome, né? Estância fulano de tal, é legalizada, não é? Tem processo em regularização, ou tem algum processo de fiscalização, né? Então ela pode buscar informações através do telefone ou presencialmente. Ela também pode se dirigir a um cartório de registro de imóveis, se ela tiver alguma informação a mais relacionada à área, para às vezes tirar uma cópia de matrícula, para ver como que é a situação daquele imóvel, se ela tiver essa informação disponível, né? Então são os canais. E aí também acho que uma coisa que eu gostaria também de falar é qualquer um que tenha suspeita, contato, às vezes ficou sabendo de uma possível de um novo tem como fazer uma denúncia anônima assim? Tem, normalmente a gente não pega, porque o que interessa pra gente é o ato que está acontecendo. Então, se foi fulano, ciclano, beltrano, pouco importa, o pessoal não precisa deixar nome, nada. Então, ela tem que pelo menos dar alguma referência de localização para a gente conseguir identificar, seja pela foto do mapa, seja na própria vistoria de campo, né? Então, informar, está acontecendo tal coisa em tal lugar, a gente vai junto com o pelotão ambiental. Muitas vezes está acontecendo de fim de semana, o nosso telefone da secretaria não vai ter ninguém lá, mas pode ligar no 153, que é o telefone da guarda, eles encaminham para o pelotão faz a vistoria, que é um parceiro nosso também, né? A nossa fiscalização está sempre em conjunto com o pelotão ambiental da Guarda Civil. E a Secretaria de Urbanismo funciona no edifício Prada. Qual andar ali? Qual o departamento ali? Isso, ela fica no segundo andar, fica em cima da Secretaria da Mobilidade. Então muitas pessoas conhecem. Sabe onde você vai recorrer de multa? É isso então. É isso que eu ia falar. Por isso que eu dei como referência, né? Porque todo mundo que precisa, né, recorrer tem que ir por ali, não tem jeito. Então, uma hora ou outra você passa por ali, né, para se regularizar de multa, né, gente? Fazer o quê? Eu subi na escada, tem um painel de senha, chama a senha ali do Departamento de Planejamento Territorial, o pessoal já vai prestar assistência necessária,
Então, mas assim, para a gente é importantíssimo a denúncia, a comunicação aí de um eventual parcelamento, seja, às vezes a pessoa viu no Facebook um anúncio, seja através de um amigo, seja até os moradores da região, né? Às vezes tem lá o sitiante que mora a vida inteira lá e se sente incomodado com a situação do parcelamento, que não é natural à zona rural. Então a gente colhe todas as denúncias, averigua, abre esses procedimentos. Às vezes pode parecer que a prefeitura não está agindo, porque o procedimento administrativo ele tem o seu rito, né? E você tem, às vezes você não tem como agir de forma imediata. Tem lá, às vezes, um cara vendendo alguma coisa, a gente não tem poder de prender. Por mais que a prefeitura tenha, né, o servidor tenha o poder de polícia, mas não esse ponto de pegar e efetuar uma prisão, a gente vai fazer. Mas tem outros mecanismos que podem ser adotados, né? A gente identificando, né, tendo o mínimo de indício, a gente vai à delegacia, faz o boletim de ocorrência, e aí a gente faz o acompanhamento até chegar ao encaminhamento para a promotoria, como o doutor Bevilacqua explicou aí a parte dele. Muito bem, Matias. Muito obrigada, então, mais uma vez, pela presença no programa Bastidores. Eu que agradeço o convite e estou à disposição quando surgirem novos. Muito bem. Renata, até amanhã, então. Surgiram novos, você não quis colaborar com as informações da coletiva de amanhã, né? Brincadeira, Matias. Obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Nada. Bom, e sempre lembrando, o nosso programa continua na página da Educadora, na página do programa Bastidores, e a gente agradece você que fica aí do outro lado e nos dá audiência toda terça-feira. Tchau, gente. Boa noite. Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis.